do Ulisses do Joyce. Quer Não, dizer, eu li Ulisses com um pouco de enfado, não li com prazer. Milton, eu já ouvi você falar, em tom de brincadeira, que é um escritor do século XIX. Porém, você é considerado quase que unanimemente como o maior romancista brasileiro do final do século XX e do século XXI. De que maneira a sua obra traduz as tensões do presente usando uma forma consagrada no século XIX? Bom, Manuel, eu acho que unanimemente não. Isso é brincadeira sua, ou maldade sua, né? Essas unanimidades me assustam um pouco. É uma unanimidade não burra, nesse caso, ao contrário daquela a qual se referia o Nelson Rodrigues. Não, sabe por quê? Eu sempre, desde os anos 70, que eu ouço dizer que o romance está morto, né? O romance vai morrer, a literatura vai morrer, a poesia morreu, né? Quer dizer, não há mais espaço para a literatura. E, enfim, sim, há espaço para a literatura. Esse programa é vamos dizer, uma reiteração de que há espaço para a literatura, né? Oxalá continue, né? O que eu acho é que o romance contemporâneo depende da sua tradição, né? Quando Borges diz que um escritor cria os seus antecessores, isso significa que os seus antecessores são, de fato, escritores, vamos dizer, da sua época e do século XIX, XVIII, quer dizer, desde Cervantes. Então, mesmo querendo provocar um pouco, eu falo que, às vezes, que, de fato, eu tenho, vamos dizer, um pé no século XIX. O Glauco depois vai dizer se o Baudelaire já era, será? Baudelaire é o maior poeta do século XIX, talvez o maior poeta da língua francesa. E talvez nos represente ainda, né, Glauco? Quer dizer, acho que o Baudelaire ainda é um autor que fala muito sobre a nossa realidade. Exato, não? E todos esses malditos, os celebrados malditos, praticaram formas fixas, praticaram soneto, Rimbaud faz soneto, né? Mallarmé, enfim, eu acho que, assim como o romance não morreu, o soneto também não morreu, né? Você vê várias tentativas, né, ocasionais, aí tentaram abolir a métrica e a rima e até num certo momento tentaram abolir o próprio verso, né? Mas assim como um lance de dados não abolirá o acaso, né, nenhuma experiência de vanguarda vai abolir o verso e muito menos as formas fixas. Eu acho que são patrimônios que se acumulam na cultura. Porém, você passou por essas duas fases, né? Você teve uma época, quando você fazia o Jornal Dobrável, que você estava muito próximo da poesia concreta, de uma poesia mais experimental. Sim, eu admiro a experiência vanguardista e a concreta em particular, mas eu partilho daqueles que propugnam a individualidade como o principal foco da literatura. Quer dizer, você tem que ser fiel à sua biografia, à sua experiência, aos seus traumas, principalmente aos traumas, não é? E eu acho que o Raton vai concordar comigo nesse ponto também. Eu queria pensar isso. Quer dizer, eu acho que os movimentos literários e vamos dizer, eles às vezes funcionam como uma camisa de força. Se você é um pouco como um partido político, né? Se você quiser ser totalmente independente como intelectual, você não pode se filiar a um partido político, né? Ou pode ser expulso do seu partido se você criticá-lo, né? Eu acho que na literatura, quando você se filia de uma forma aguerrida, né, e incondicional a um movimento literário e defende as bandeiras desse movimento, você perde um pouco da sua individualidade. E, às vezes, os movimentos se tornam, vamos dizer, uma meia página vamos dizer, da história de uma literatura. Agora, voltando à questão do século XIX, quer dizer, os grandes escritores do século XX, a grande literatura, vamos dizer, da modernidade, ela deve muito ao século XIX. Quer dizer, hoje você nunca pode começar do zero. Você nunca pode, vamos dizer, dar as costas para uma tradição. Então, muitos escritores do século XX, como Faulkner, por exemplo, se apoiaram em Virginia Woolf, no próprio Joyce. Ele adorava Flaubert, né, o Faulkner, o Conrad, gostava do Conrad, né? E se a gente considerar a literatura do século XX, ela deve muito aos grandes escritores do século XIX. O Machado, por exemplo, Machado de Assis, devia muito à literatura do século XVIII. Mas você tocou no Machado, que coloca um problema que eu acho que tem a ver com essa relação entre forma e conteúdo, de certa maneira. Uma das grandes contribuições, ou de certa maneira, a importância do Machado
foi encontrar uma maneira, aquela coisa fragmentária, irônica, aquele narrador sinuoso, para representar um pouco a sociedade escravocrata brasileira. Como se dá isso no romance que tenta representar a sociedade brasileira do século XXI, com todos os problemas que ela tem, muitos ainda vinculados ao século XIX? Bom, esse é um desafio, é esse o desafio. De certo modo, é o desafio de muitos escritores. Eu, no Dois Irmãos, por exemplo, que é um romance que foi inspirado no Esaú Jacó, diretamente inspirado na história dos gêmeos, do Machado de Assis, eu tentei, vamos dizer, tensionar relações entre essas duas regiões, entre a Amazônia e São Paulo, do ponto de vista do destino, da trajetória de vida de cada irmão. E falar também ainda dessa herança, essa sim é uma herança maldita. A herança mais maldita da sociedade brasileira é a escravidão. Nós ainda não resolvemos a maior indignidade desse país, que é o lugar social do negro, do descendente dos africanos e dos índios. Isso é a nossa maior indignidade até hoje. O Machado percebeu isso, vamos dizer, de uma forma muito clara e transformou isso em um tema literário. Quer dizer, no caso da Amazônia, eu percebi que os agregados do Machado ainda existiam. Eles ainda existem, eles estão aí. E não só lá no Norte, estão no Nordeste, estão por toda parte. Então, eu tentei fazer, vamos dizer, reescrever de uma forma muito modesta, nem de longe eu estou querendo... o Machado foi apenas uma grande inspiração para escrever o Dois Irmãos. Eu tentei, vamos dizer, transformar essas histórias, vamos dizer, num retrato transcendente de uma Amazônia ou de um Brasil mais ou menos contemporâneo. Perfeito. Glauco, você também fala de uma série de escravidões presentes que estão atravessando o tecido social, a realidade, as relações sociais brasileiras, né? Exato. Eu vivi uma espécie de microcosmo brasileiro na zona leste de São Paulo, que era uma periferia brava nos anos 50 para 60, e passei justamente pela tragédia do deficiente visual, que já é discriminado, mesmo antes de haver a questão da sexualidade envolvida, já existe a discriminação da condição física, E pude me irmanar, até por causa disso, cedo já ter a consciência da discriminação pelos traços físicos, que é o pior tipo de discriminação que existe. É a aparência determinando a condição da pessoa. E eu acho que quando você passa por experiências muito traumáticas, não tem outro caminho. Ou você se droga, ou você se suicida, ou você se torna um escritor. Nós vamos voltar ainda a esse tema que é fascinante, Glauco, mas vamos fazer um breve intervalo no Letra Livre e voltamos já já. Estamos de volta com o Letra Livre, do Teatro Franco Zampari, recebendo hoje os escritores Milton Ratum e Glauco Matoso. Temos uma pergunta gravada pelo crítico da Folha de São Paulo e professor da Universidade de São Paulo, Fábio de Souza Andrade, dirigida ao Milton Ratum. Vamos ouvir a pergunta. Milton, a tua paixão pela fórmula da verdade das mentiras, flaubertiana, é bastante conhecida. E eu diria que o Papagaio de Flaubert não renasce apenas na versão pós-moderna do Julian Barnes. Ele está lá também como uma espécie de assombração nos teus romances. Queria saber como o universo do mito, tão próximo da Manaus que você conheceu e que você conhece também, a Manaus impregnada de opulência, decadência, dividida entre o provinciano e o cosmopolita, convive, pelo viés da fórmula realista, com o simbolismo do